7, 12. Cadê a Ana Luísa? Aqui, chegou. Deu, Maria Fernanda? As caras fofocando? Pronto. Agora eu tenho. Pronto, agora voltou todo mundo. Voltou até uma pessoa a mais. Voltou não, apareceu uma pessoa a mais. Olha que legal. Beleza. Então, como eu estava dizendo, não é tão simples assim. A gente auxiliar. Por que eu estou falando de criação e de criança, né, gente? Porque a origem de vários problemas emocionais que nós temos são na nossa infância. Tem jeito de ter tido uma infância ruim e mesmo assim conseguir ter uma vida adulta estruturada? Tem sim. Se não, coitado das pessoas que viviam em lares desestruturados. A gente podia enterrar, matar, enterrar, porque não tinha solução. Mas tem solução. Então a gente tem que pensar assim, é uma origem difícil? É. Mas tem solução? Tem. Tem pessoas que conseguem alavancar depois? Tem. Então a gente tem que pensar dos problemas da autoestima e suas origens, que era isso que a gente estava falando. E um dos autores falou que isso é às vezes ameaçador e ao mesmo tempo motivador. Agora, além do lado escuro da autoestima, que é essa questão da autoestima baixa, o livro é cheio de vocabulários interessantes para poder chamar a atenção para os subtítulos, né? Tem um irmão convencido aqui da autoestima. Vocês sabem quem que é o irmão convencido da autoestima? O narcisismo. Tem gente que precisa baixar a bola. Tem gente que tem uma autoestima tão elevada que ela se torna problema também. A pessoa parece que sai da casinha, a pessoa está se achando. A palavra é essa, se achando, mas é só ela que se acha, né? E é tão desagradável pessoas desse jeito. Então, a maioria das pessoas com alta, com L, autoestima, com U, valoriza tanto as suas habilidades, o seu eu, que se importam às vezes mais consigo mesma do que com com as outras pessoas. Geralmente as pessoas que são narcisistas, que são essas que se veem como melhor do que os outros, elas são extrovertidas, elas são egocêntricas. A curto prazo são pessoas assim que a gente acha legal estar na festa, porque elas levantam o astral de todo lugar que elas estão. Mas para um relacionamento a longo prazo, essas pessoas vão se tornando insuportáveis, porque sempre vai causar um problema, porque ela acha que ela é melhor do que a outra e mais, geralmente as pessoas que têm narcisismo, elas têm uma tríade escura é o nome. Elas têm o narcisismo, e sabe quais são os dois outros elementos? O maquiavelismo, que é um caráter manipulador, e uma psicopatiazinha antissocial. Então, é uma tríade escura essa pessoa ser narcisista. Então, a gente tem que observar, e também, por outro lado, eu percebo assim que às vezes a pessoa tem uma autoestima tão baixa, e inconscientemente ela faz esse mecanismo de defesa, ela inverte, né? E aí ela se acha, todo mundo acha que ela se acha, mas por dentro mesmo ela não se acha. Então essa pessoa não é a narcisista da qual a gente está falando. É o complexo de superioridade. Geralmente quem tem complexo de superioridade, na verdade, se acha inferior aos outros. Então tem que ficar mostrando que ele é o bonzão, que ele sabe fazer, que ele é melhor, para ele se sentir um pouquinho melhor, tá? Então é diferente. O narcisista que eu tô falando, não é que é só ele se acha, não, ele tem certeza que ele é melhor. E muitas vezes ele consegue comprovar que ele é melhor. Ai, gente, é difícil demais de lidar com esse povo chato. Os narcisistas, eles geralmente não são muito agressivos.
Eles não se impõem de uma forma agressiva. Lembra que eu falei que um dos pilares ali da tríade escura é que eles são maquiavélicos? Então, eles são manipuladores. Então, eles não vão descaradamente dizer que são melhores do que você. Eles não vão ser agressivos. Eles vão ser sutis. Alguns estudos constataram que existe uma correlação, é a 15ª ligação do 011 de São Paulo. Peraí. Alô? Desligou. Pronto, vamos ver se agora para de me ligar. Que canseira. Não estou devendo só o banco. Eu já ia falar que não estou devendo ninguém. Só o banco. Fica me ligando, não vai adiantar. Alguns estudos constataram algumas relações entre baixa autoestima e comportamento antissocial. Mesmo quando a renda familiar é alta, mesmo quando o QI da pessoa é alto, fizeram um estudo e constatou isso, que existe uma ligação entre a baixa autoestima e o comportamento social. Geralmente, os fatores que provocaram isso foram algum problema anterior, geralmente um abuso sexual na infância. Então, a ideia que a gente tem de uma pessoa que tem o ego muito inchado ou inflado é que é um disfarce, talvez, para uma insegurança, como eu acabei de falar agora. Então, olha a pergunta que o livro está falando aqui. A ideia de um ego muito inchado pode ser um disfarce para uma insegurança arraigada? Será que lá no fundo as pessoas, na verdade, que são narcisistas, não odeiam a si mesmas? Não. As respostas que os estudos demonstraram é que a resposta é negativa. Geralmente as pessoas narcisistas, elas alegam uma autoestima muito forte porque elas criaram em si mesmas essa falsa impressão. Gente, elas têm certeza que elas são melhores. Elas não acham não, como eu disse agora há pouco. Fizeram um teste que era um joguinho virtual com essas pessoas. A pessoa tinha que apertar um botão o mais rápido possível para combinar a palavra eu com bom, maravilhoso, ótimo. E de vez em quando aparecia uma palavra negativa, ruim, horrível, terrível, errado. Estudantes que foram considerados narcisistas, eles foram mais rápidos em associar o seu eu com palavras positivas do que com palavras negativas. Aí eu lembrei do Josué falando agora, eu sou um bosta. Eu ia estar lá no Bosta, procurando ele, inclusive. Só apertar quando ele aparecesse. Ô, gente. Então, às vezes essas pessoas são confrontadas e chamadas de arrogantes. Mas, na verdade, elas, no fundo, se acham fabulosas. E incomoda, né, gente? Pessoa com autoestima elevada incomoda. Ninguém gosta de ficar com uma pessoa o tempo inteiro se achando. Porque, na verdade, todo mundo que é normal tem um bom senso de que todo mundo tem defeito, né? A gente pode ser interessante em alguma habilidade, em alguma situação, mas em outras não. E agora a gente vai falar sobre a última parte do texto de hoje, que é autoestima versus segurança. O que vocês acham? A autoestima alta ou baixa tem a ver com segurança ou insegurança? Eu acho que é bem óbvio, eu não precisava ter feito essa pergunta. É óbvio? Diz É que que eu tô falando responde? cedo, né, Tati, dos experimentos, quando a gente tá mais, tem uma autoestima melhor, a gente Isso, a fica gente mais já seguro falou. nas decisões. É verdade, Ana, a gente já falou mais cedo, você tinha citado a aula da conformidade, do grupo social, é verdade. A pessoa que tem uma autoestima mais forte, mais firme, ela se sente mais segura. Então, aqui vai encerrar o capítulo falando exatamente sobre isso. Quem se sente bem por ser quem é, por ter as características que tem, sejam internas ou externas, por conseguir o desempenho que tem,
essa pessoa, ela consegue ter um bem-estar a longo prazo. Então, a autoestima, ela como consequência traz uma segurança. A pessoa se sente segura, ela, em contrapartida, a pessoa que tem uma autoestima frágil, ela acaba experimentando muito mais situações de estresse, de raiva, de problemas de relacionamento, talvez de transtorno de alimentação, e uso de drogas e depressão. Por quê? Porque ela não encontra o valor próprio. Ela acha que ela não tem nenhum valor. Ela não se valoriza e ela não é valorizada pelos outros. De novo, ó, o 011 aqui me ligando. A gente bloqueia um, aparece mais 10. A internet caiu? Eu caí da live. Aqui também caiu. Ô mãe, duas coisas. Ah. O Matheus, que é o